Olá, bem-vindo de volta ao curso Criando Seu Primeiro Site. Na aula de hoje eu vou te mostrar um pouco sobre CSS, para que você entenda o que é isso e saiba como usar em situações em que, se for necessário, você dá um estilo diferente para o seu HTML, para o seu site. O CSS a gente fala folha de estilo em cascata. Em inglês, não acho que o nome é tão interessante, mas o que você precisa entender é que é a maneira que existe para que você defina estilos para como que você quer que o HTML se comporte em um site, tá? Para te mostrar rapidamente, são várias formas que eu posso colocar um CSS em um site, tá? Eu vou começar com a forma que a gente chama de inline, que seria na mesma linha, que é basicamente, ó, dentro de uma tag, por exemplo, H1, eu adiciono a propriedade style, coloco um igual, aspas duplas, abro e fecho, são duas, e então eu escrevo o que eu quero alterar nesse CSS. No caso, eu vou aplicar color. Então, a propriedade color, dois pontos, eu quero blue, de azul. E aí eu uso um ponto e vírgula para finalizar. Pode parecer complicado, mas depois que você começa a trabalhar com ele, não é tanto. Só estou te dando aqui um exemplo rápido. Vou salvar esse arquivo que eu estava editando do site, certo? Agora eu venho aqui no endereço, certo? Eu mudei lá, adicionei um CSS no H1 e vou atualizar a página. E ele ficou azul, certo? Vou abrir de novo aqui o index e agora eu vou te mostrar outra maneira. Aqui dentro do head eu posso usar a tag style. Ó, eu abro e fecho ela, uma marcação. E aí dentro de style, eu posso falar o seguinte. Eu quero que HTML, que H1, ó, receba font weight bold. Tá? Eu, dentro de style, vou jogar aqui para frente para ficar dentro. Opa. Eita, fechou aqui. Dentro de style, eu falei que a tag H1 é para ter um font weight bold. O que é isso? Vamos salvar. Vamos atualizar, vamos ver se eu coloquei certo. Coloquei. Só que o que acontece? H1 já recebe esse font weight bold. Eu vou mudar. Ao invés de bold, eu vou colocar 300 para você ver a mudança. Salvar. Vou atualizar, presta atenção na letra e não funcionou. Errei. E é até bom que isso aconteceu para você perceber que, mesmo eu tendo 6 anos de experiência com isso, eu não tenho tudo na minha cabeça. Eu tenho a base, eu sei como as coisas funcionam, mas às vezes eu não sei, não lembro exatamente como se escreve. Só que aí eu vou lá e faço o teste até eu me lembrar e resolvo. Como eu posso resolver isso? Bom, eu vou começar inspecionando esse HTML, como eu já te mostrei lá com outro site. E ele me abre aqui a minha tag H1 com o style color blue que eu coloquei aqui. Lembra? Deixa eu abrir. Style color blue, legal? Tá aqui. Ó, aqui é uma maneira de eu testar o CSS aqui pela essa funcionalidade do console de desenvolvedor no seu navegador. Lembra a propriedade que eu estava tentando digitar font weight? O legal é que aqui o navegador vai autocompletar isso para mim. Então por isso que eu falei, às vezes eu não lembro exatamente como se escreve,
Mas ao começar a digitar, ele já vai mostrando um monte de opção que eu tenho. Ó, fonte, traço, weight. Provavelmente eu escrevi errado. Deixa eu colocar aqui o 300 e... Olha lá o que aconteceu. A minha letra ficou fininha. O font weight, então, é a grossura da letra. O padrão do H1 é bold, que é negrito, tá? 300 faz ela ficar fininha, que seria o menor tamanho dela, que a gente chama de light, bem fininha. Agora você percebe, ó, font weight. O que eu fiz de errado aqui? Font weight. Ah, já vi aqui, ó. Olha o que eu errei. Eu digitei errado. Até mudou a cor, agora sim ele reconheceu, tá? Vou salvar. Como eu te falei, agora quando eu atualizo a página, ele vai buscar o HTML de novo. E não funcionou. Deixa eu ver por quê. Vou abrir head. Lembrei. Aqui eu não devo colocar os 2 pontos. Salvo. Atualizo. Agora sim. Percebe? Eu tinha 2 erros. Eu tinha digitado font weight errado e eu coloquei 2 pontos aqui. Essa é outra maneira de eu aplicar um CSS, tá? Deixa eu voltar aqui, ó, inspecionar. Você vê que está aqui o style no H1, como eu coloquei. E aqui dentro de body, quando eu vou no H1, ele também tem o style color. Você percebe que até ele fica separado aqui, ó, agora. Porque eu tenho aplicando um font weight 300 no H1 e eu tenho um color blue aplicado nesse H1. O legal, são tantas coisas que eu acho incrível sobre isso, mas uma coisa muito legal é que aqui no navegador eu posso testar. Se eu clico aqui, ele desativa aquela propriedade. E eu já vejo aqui, ó, o que muda. Eu sei que desativando, ele volta para a cor padrão, que é preta. Se eu desativar o font weight, ele volta a ser negrito. Se eu ativo, volta a ser azul. Então eu consigo testar. Eu consigo, inclusive, ó, digitar aqui, ó, font weight de novo e colocar, por exemplo, 500. E agora eu posso ver a diferença entre os dois. Ó, ativo esse, 500 não faz diferença. 400 também não. 600 não, 700 sim. Porque tem fontes que eu posso usar as várias variações. 300, 400, 500, 600, 700. Essa fonte que está sendo utilizada por padrão, ela não tem, ela só tem 700 e 300. Ó. Então ou é simples ou é negrito. O 700 é o bold também. Então, ó, font weight 700 e font weight bold é a mesma coisa, ó. Tanto que eu desativo uma e a outra e continua igual. Como é que eu sei que bold e 700 é a mesma coisa para essa propriedade? Como eu te expliquei, eu fui aprendendo isso ao longo da experiência de ir estudando sites, de como era feito, e perceber que em alguns lugares usava 700, em outros usava bold, e isso acabou se tornando um conhecimento para mim. Você precisa decorar tudo isso? Provavelmente não. Você decorando que font weight é o que você utiliza para aplicar o negrito e você aplica com bold, está pronto. E pode ser que você não lembre exatamente como se escreve, como você percebeu que eu errei. Mas o legal é esse tipo de ferramenta que você pode vir e testar e ela autocompleta para você e te mostra. É assim que digita. E aí, daqui eu copio e colo aonde eu quero aplicar esse CSS. Tá certo? Para efeito de comparação, eu vou agora colocar aqui uma tag P, que como eu te falei, é um parágrafo. Meu primeiro parágrafo. E vou colocar uma segunda. Meu segundo parágrafo. São duas tags parágrafo P separadas. Na primeira, eu vou aplicar um style font weight bold. É esse padrão que é escrito. Font weight. Vê que está igual aqui em cima. Bold, certo? E o segundo não tem nada.
salvei, cliquei para ver de novo, editar, e vou atualizar aqui. Perceba, eu tenho aqui os dois parágrafos, só que um está negrito, porque eu apliquei o font weight, e o outro não. Ó, esse primeiro tem o font weight bold, e se eu desativo ele fica igual, ativado ele fica bold. Agora, se eu aplico aqui em cima, dentro de... Opa, apagou, não quero que apague. Ó, P, eu quero aplicar uma propriedade para todos os parágrafos, que é a color red, vermelho, tá? Salvei. Vou atualizar a página e, pum, todos os P's agora usam a cor vermelha, tá? Por quê? Eu apliquei no style que vai lá em head, ó, vou abrir aqui de novo, que está dentro de head. Ele aplica, por isso que o CSS é uma folha de estilo em cascata. O que vem no head, ele vem primeiro e ele toma como padrão. Então, se eu definir aqui no head um estilo que diz que todas as tags P são da cor vermelha, é isso que meu HTML vai fazer. Vai definir que todos os P são da cor vermelha. Porém, se eu venho agora aqui nesse segundo P, que ele está recebendo a cor vermelha, mas eu coloco nele, somente nele, um color black. Você percebe que ele já adicionou aqui, ó, style color black. E ele ficou preto. E o vermelho aqui ficou riscado. Por quê? Exatamente aí que está folha de estilo em cascata. Eu tenho a primeira propriedade de color que vem lá no style do head, certo? E eu tenho uma segunda propriedade de color que está direto nele, que está inline nele. Ela vem depois em cascata e ela se torna a verdadeira. Se eu tenho ela propriedade definida de novo direto no item, o que está vindo lá de cima é ignorado. É o que está acontecendo aqui. Você percebe que eu tenho um color black que está tomando preferência. Se eu desativo, ele passa a ser vermelho, porque ele volta a usar o vermelho lá de cima. E se eu desativo esse vermelho aqui, que ele está geral, ele vai tirar de ambos. Olha lá, ambos ficaram pretos agora. Então você consegue perceber que eu tenho uma sequência lógica do CSS. Ele vem de cima para baixo. Tá? É assim que você vai formando como o site é montado. Tá? Vou te dar mais um exemplo de CSS. Eu vou usar agora uma coisa que a gente chama de classe no HTML. Para eu colocar um alvo na classe, eu uso o ponto. Eu vou chamar de caixa. Ponto caixa. O que é isso? Já vou te mostrar. Essa caixa, eu vou aplicar um widget de 200 pixels, um height. Já vou te mostrar o que essas propriedades fazem. Se você entende o inglês, você já pegou o que é, mas enfim. Width, height, vou colocar um background color de blue e só. E agora aqui embaixo eu vou definir uma div e essa div vai ter uma propriedade class caixa. Ok? Salvei. Vou atualizar e não aconteceu nada. O que aconteceu? Cadê minha div? Ela não apareceu. Voltamos lá. Por que não apareceu minha div? O que eu fiz de errado? Div, class, caixa. Tá certo. Por que ela não aparece? Deixa eu inspecionar. Deixa eu tentar entender. Ela tá aqui. Tá certo? Por que aqui não tá aparecendo? Tá aqui, mas não aparece aqui. O que eu fiz de errado? É bom que esteja acontecendo
Isso, para você ver que mesmo um programador experiente, ele não sabe de tudo, ele acaba esquecendo. E é muito comum você passar por isso. O que eu estou fazendo de errado? Aí você vai, testa e corrige até que funcione. Então você já está vendo o meu processo criativo aqui. Eu estou fazendo isso aqui sem ter preparado nada antes, está sendo aqui na hora, no improviso. Então, vamos lá, vamos tentar descobrir por que não está aparecendo a minha div aqui. O que acontece? Div, class, caixa. Não estou entendendo, mas deixa eu tentar colocar um P aqui dentro. Teste. Vou botar aqui caixa. Coloquei um P dentro da div, salvei. Vou atualizar, agora apareceu. Ok, precisei pausar para me localizar o que estava errado e descobrir. Aí que está a questão, estou escrevendo HTML na mão e eu errei. O que eu errei? Vou abrir aqui de novo o arquivo. Eu até tinha testado aqui, mudei para section, deixa eu voltar aqui, div, class, como eu tinha feito, caixa. Eu cometi um erro de não fechar corretamente o segundo P. Você percebe aqui, ó, ele abre, abre, e para fechar faltou aqui esse carinha. E por não fechar corretamente, meu HTML ficou errado e ele estava sumindo com essa div caixa. Agora vai funcionar. Salvei, vou atualizar e plum, apareceu a minha caixa. Era isso que eu queria fazer. Eu estava errando o HTML, ok? O que aconteceu? Eu criei uma div, dei a ela uma classe chamada caixa. E eu falei que caixa tem um width e um height de 200 pixels. Width é largura, height, altura. Eu defini 200 pixels. Eu vou mudar aqui, ó, o height para 100 pixels. Você vai ver que ele diminuiu o tamanho. Ok? Vou deixar com 200. Então, o que eu criei? Eu criei uma classe e falei aqui, ó, deixa eu abrir no arquivo. Falei aqui dentro de style que ele tem essas propriedades, que são uma cor de fundo, background color, vou tirar a cor some, ó, tá? Apliquei, apareceu, então ela tem uma cor de fundo azul e ela tem largura e altura, tá? É dessa forma, com divs, que você começa a montar o design, que aqui aparece um ícone, outro ícone, alinha as coisas de cima e embaixo, enfim. O HTML marca isso. HTML é a marcação, a linguagem que você marca, o que você vai ter. E o CSS é o estilo, como que aquela marcação vai ser apresentado, tá? Novamente, vou voltar agora aqui no Entrega Sushi. Vamos abrir aqui um inspetor. Como que você descobre como, por exemplo, esse texto está dessa maneira, ó, vou inspecionar. Eu descubro que eu tenho uma P, que dentro da P tem um BR, que o BR é uma quebra de linha. De novo, como que eu sei disso? Estudando HTML, ó. Se eu apagar esse BR, o que acontece? Ele junta. Volto. Então eu sei que esse BR está fazendo uma quebra de linha. Então eu tenho conheça o quebra de linha. Programa Felicidade está aqui dentro de uma tag strong. O que é essa tag strong? Ela aplica um font height 700, aquele bold, o negrito. Está até aqui, ó. O que a strong faz? Ó, vou desativar. Ele continua bold porque deve estar em algum outro lugar ainda isso. Ela tem, ó, aqui também está aplicado, enfim. Tá? Mas isso você precisa entender, que a strong é para fazer uma parte do texto ficar em negrito. Você pode fazer isso usando strong, ou você pode, por exemplo, se eu selecionar esse P e colocar aqui font, height, bold, ó, tudo ficou negrito agora, entendeu? Porque eu apliquei direto no P. Lembra que eu te falei, aqui você pode experimentar. Você vai testando essas propriedades e vai entendendo o que o CSS está fazendo com isso, com esse HTML, tá? Então, eu tenho um strong, tenho aqui o P, aí aqui embaixo eu já tenho uma div,
Cada div, ó, tem um monte de parâmetro que ela é aplicado, e aí por diante, esse P, aí dentro do P tem um B e tudo mais, enfim, é assim que eu fui aprendendo HTML e CSS. Vamos voltar para nossa página aqui, eu quero te dar mais alguns exemplos de básico de CSS que você precisa entender, que você vai acabar usando no seu dia a dia. Por exemplo, nessa caixa agora, eu quero aplicar uma propriedade chamada Text Align e vou aplicar Center. Perceba que o texto que está dentro dela foi para o centro dela. Text Align é o alinhamento do texto dentro dessa tag, no caso essa div. Então eu tenho algumas propriedades, ó. E olha que interessante, se eu apago o Center, ele já me mostra aqui todas as opções que eu tenho para essa propriedade. Eu posso, usando a tecla para cima e para baixo do meu computador, para ir vendo o que acontece. Ó, Center vai para o meio, End vai lá para a direita. Inherit basicamente é herdado o anterior, então o padrão é esquerda. Initial, mesma coisa, é o padrão, o valor inicial, que é esquerda. Justify, se eu tivesse um texto grande, é o justificado. Lembra do Word? Quando você faz um texto, você aperta para justificar, ele bota tudo alinhado. Algumas frases ele vai aumentar o espaçamento para tudo ficar alinhado, bonitinho. O padrão é BNT, é o Justify. Left, esquerda, right, direita, start, início. Então esquerda e start é a mesma coisa. End e right acaba sendo a mesma coisa. E aí por diante, tá? Então, se eu quiser alinhar um texto à direita, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um text align right. Eu quero que o texto esteja alinhado à direita. Essa é uma propriedade que você pode utilizar. Outra propriedade, margem. Ó, margem, eu vou colocar 20 pixels. Você percebe que a caixa se moveu mais para o meio. E aqui, é legal isso aqui, ó, que essa animação na direita mostra exatamente isso, ó. Eu tenho aqui o elemento, aqui dentro, ó, 200 pixels por 200 pixels, que é o tamanho dele. Tem o padding que está 0, border também está 0, e tem a margem por fora de 20 pixels. E agora se eu clico aqui nos 20 pixels, eu posso usar a setinha para cima e para baixo do teclado para ir aumentando e diminuindo esse valor. E aí você vai testando. Ó, eu vou diminuindo, você vai ver que a caixa vai começar a se movimentar de volta, porque eu estou diminuindo a margem em fora dela. Ó, eu posso até fazer negativo. Menos 45, ela está entrando para dentro dos outros itens, porque eu coloquei uma margem negativa nela. Vou subir de novo. Ó, agora eu coloquei 50 pixels. Ela tem uma margem por fora dela de 50 pixels. Quer dizer que ela vai ficar afastada de tudo em volta dela 50 pixels. O legal é que isso aqui pode ser porcentagem também. Por exemplo, eu posso colocar aqui 2%. 2%. Ela vai calcular em volta quanto espaço que ela tem e vai usar 2% disso. Que acaba sendo aqui, ó, já está me mostrando mais ou menos 7,7 por pixel. Tá? Enfim, como que eu sei disso? Vendo como outros fazem e aprendendo. Tá? Então eu tenho a margem, vou deixar uma margem de 20 pixels. E eu tenho o padding, que é outra propriedade interessante que você vai acabar usando. O padding é o espaço interno do item. Eu vou aplicar e você já vai ver. Vou colocar também 20 pixels. Olha o que acontece. A minha caixa cresceu e o texto foi lá para dentro. Por quê? Porque agora, ó, aqui eu consigo ver isso. Ó. Eu tenho o padding, eu tenho a margem. Margem é por fora, padding é dentro. Eu apliquei um espaçamento interno nesse item e ele comprimiu as coisas dentro dele. Tá certo? Então, se eu vou aumentando o padding, mesma coisa. Eu clico aqui e vou indo para cima e para baixo. Ó. Ele vai aumentando o item para aumentar o espaço interno dele e vai jogando as coisas mais para dentro. Só que, em geral, isso não é legal dessa forma. Tem uma outra propriedade que, em geral, você sempre vai usar ela, então você até acaba usando ela de uma forma padronizada. Quando você for fazer um site, provavelmente ela já vai estar lá, que é a border box
Não, box sizing, lembrei. Box sizing, border box. Essa função diz o seguinte, essa propriedade diz o seguinte, de estilo. Eu quero que, não importa quanto de margem e padding eu colocar, ele vai sempre ter o mesmo tamanho. Então agora, se eu aumento o padding, o que acontece? A caixa não vai aumentar o tamanho dela, ela vai continuar com os 200 pixels que eu coloquei para ela, certo? Ela está comprimindo o espaço interno dela, tá vendo? Ela não vai mais manter os 200 pixels internos, ela vai dividir entre o padding, o interno e o margem dela, tá? Então se eu zero aqui meu padding, ela volta para 200 pixels. Então o padding com o box sizing border box, ele vai fazer isso, ele vai comprimir e jogar as coisas para dentro. Então eu já te mostrei aqui 4 propriedades: box sizing, text align, margin, padding. É tudo? Não, tem muito mais. Eu vou passar aqui uma semana inteira te mostrando propriedades de CSS. Não é o intuito desse curso. Eu quero só que você entenda o básico. E eu quero te incentivar a procurar sites que você gosta e começar a estudar como que nele é feito. Vou de novo voltar no Entrega Sushi, porque é o site que eu fiz, eu tenho como referência. Ah, como é que está esse texto aqui? Ó? Vou inspecionar. Esse texto também não tem margem e padding nenhum. Mas essa div, ó, quando eu venho nela, ela já me mostra que quando eu vou com o mouse, fica uma linha laranjada embaixo dela, espero que você esteja percebendo, que é a margem dela. E eu venho aqui na animação, ele já me mostra aqui, ó, 30 pixels. Então ela está com uma margem bottom. Ó, antes eu apliquei só margem, aí ele aplica em tudo. Eu posso aplicar uma margem específica. Margem top em cima, margem right na direita, margem left na esquerda e margem bottom que é embaixo, tá? Então aqui, ó, eu estou usando a propriedade margem bottom 30, porque ele está dando um espaçamento para onde tem essas imagens. Ó, eu vou tirar a margem bottom e ele vai subir. Você entendeu? Então eu desativei e já percebi o que acontece. O que acontece agora se eu aplicar um margem aqui de 50 pixels? O que acontece é que, de novo, CSS, essa propriedade que eu apliquei é direto nesse item, então ela vai tomar a preferência. E colocando 50 pixels em tudo, ele vai substituir aquele que eu tinha botado embaixo, tanto que ele ficou arriscado, ó. Certo? Então esse de baixo já não está tendo utilidade. Desativo, volta. Então é isso que eu te incentivo a fazer. Teste sites que você gosta, que você conhece. Veja como é feito o HTML, veja como que o CSS dele é feito. Assim você vai aprendendo para você aplicar no seu próprio site. Próxima aula eu vou te mostrar como você vai definitivamente colocar seu site online utilizando um template gratuito que você vai pegar na internet, um HTML pronto e só vai substituir para o seu site ficar online. Não perca essa aula, te encontro na próxima aula.